Olá, colega dermatologista. Estamos aqui para mais um vídeo sobre atualizações na dermatologia. Eu sou Isabela Dupin, dermatologista, e hoje eu estou com um convidado especial que é de outra especialidade, psiquiatria. Mas psiquiatria tem correlação com a dermatologia? Você já sabe que tem, mas hoje nós vamos discutir uma coisa que talvez não esteja no seu radar. Estou com o Dr. João Henrique Dupin, é meu irmão psiquiatra e a especialidade dele dentro da psiquiatria é o tratamento do transtorno de déficit da atenção e hiperatividade, TDAH. Será o que isso tem a ver com a nossa especialidade, com a parte da dermatologia? Tem muita coisa a ver. Aliás, tem um estudo que saiu agora em março sobre isso, que é a correlação do TDAH com com dermatite atópica. João, muito bom você estar aqui com a gente. Já vou aqui pedir para você dar um oi aqui para os nossos alunos do curso de atualização de dermatologia. Bom, oi, né? Você pediu, enfim. Muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, sobre saúde mental e mais especificamente sobre o TDAH. A gente faz esse trabalho já há muito tempo, né, Bela? De divulgação científica e tudo mais, inclusive para a população geral, em redes sociais e tal. E também, né, de educação médica. Já dei aula também muito tempo em faculdades e da própria AFIA, né? E é muito importante a gente fazer esse tipo de iniciativa, né, para trazer mais informação. E realmente, né, as relações entre a psiquiatria e outras especialidades são muito amplas, ainda em muitos casos um pouco misteriosas, mas a gente vem aí descobrindo cada vez mais uma correlação ali, né, entre alguns transtornos psiquiátricos e alguns transtornos de outras especialidades. E no caso do TDAH, esse conhecimento realmente vem crescendo muito e uma das últimas novidades aí, né, é essa questão de a gente encontrar essa correlação que não é de causa e efeito, né, mas que existe entre a dermatite atópica e o TDAH. Aliás, todo tipo de atopia, viu? Todo tipo de alergia, existe uma relação com o TDAH. O TDAH ele tem uma relação também com quase todos os diagnósticos psiquiátricos, menos um. De maior frequência, né? As pessoas que têm TDAH, elas têm um risco maior de ter praticamente todos os outros transtornos psiquiátricos, menos um, que é a anorexia nervosa. A anorexia, quem tem TDAH não tem, não. É o contrário, basicamente, a estrutura mental. Mas com as dermatites existem muitas relações e vamos falar sobre isso, né? Muito bom. A gente vai conversar, né, também sobre essas outras relações na parte da dermatologia que eu acho que é importante. Mas eu te chamei aqui hoje para a gente falar, para a gente pensar nessa questão da DA, que para mim me surpreendeu esse estudo, embora a gente saiba que muitas vezes tem um diagnóstico conjunto, eu não tinha conhecimento sobre essa relação, né? Então, o estudo, a gente vai deixar para vocês na legenda qual é o estudo, tá? A respeito do estudo que saiu em março agora, que analisou 49 trabalhos e ele concluiu ali da dermatite atópica com um risco de 34% maior de desenvolver o TDAH, mas eu quero saber de você, existe essa correlação? Como que é? Olha, Bela, o que o estudo mostra é que existe, né? Que as pessoas que têm dermatite atópica têm um risco maior de ter TDAH e quem tem TDAH tem um risco maior também de ter dermatite atópica. Aquele que a gente chama de um risco bidirecional, né? Nas duas direções. Agora, mais uma vez, repito, não é causa e efeito. Vou até te corrigir num pontinho, é bom que a gente é irmão, a gente pode fazer isso sem tanto pudor. Pode, não tem pudor. Porque não é que a pessoa que tem dermatite tem um risco maior de desenvolver TDAH. O TDAH, ele vem com você desde sempre e vai te seguir a vida inteira. Você tem um risco maior de encontrar esse diagnóstico, né? Na pessoa que tem dermatite. E da mesma forma, a dermatite, atopias de forma geral, são uma coisa que vem desde o início da vida também, né? Essa tendência à alergia, né? A uma reação ali imune mais intensa é uma coisa também que normalmente vem do início da vida e de fato, o que o estudo mostra. Vários estudos foram feitos, quase 50, né, a respeito disso, e a soma agora que foi feita aí de todos esses dados mostrou realmente uma correspondência muito grande e com alguns detalhes interessantes que a gente vai ainda mostrar aí, né?
Tem essa causa genética, né? A pessoa tem TDAH, ela tem dermatite atópica, então não é que vai desenvolver porque tem um ou outro. E aí, é o que eu ia te perguntar em relação às causas, né? A gente sabe qual a causa dessa correlação, como que isso funciona? Olha, a gente não tem plena convicção das causas dessa relação, mas aparentemente existe um certo nível ali de interseção genética entre esses dois transtornos. São dois transtornos que não são causados por uma alteração genética ou uma variação genética só. São multigênicos, né? Uhum. A gente sabe, e eu sei muito mais sobre o TDAH, que são pelo menos 20 variações genéticas diferentes que podem estar correlacionadas ao TDAH, que podem estar causando o TDAH, e quase todo mundo tem algumas, mas quando você tem um número maior, e principalmente uma determinada combinação dessas variações genéticas, a chance de você apresentar o quadro clínico vai se tornando cada vez maior. E algumas dessas variações, aparentemente, podem ser compartilhadas entre esses dois quadros, o que, aliás, é muito comum no TDAH, como eu já citei, a correlação dele com outros transtornos psiquiátricos, também com outras doenças do organismo, né, de outras especialidades, é muito grande. Então, essa é uma das possíveis explicações para a causa, mas talvez, e a gente não tem muitos dados sobre isso, é difícil fazer estudo sobre isso, né? Talvez o comportamento da pessoa com TDAH também facilite com que ela se exponha a determinados elementos ali que vão disparar essas crises de alergia, né? E é claro que a tendência a reagir de forma mais intensa é própria da pessoa, mas é possível que o TDAH também leve a pessoa a não evitar certas situações, agindo impulsivamente, que é a grande marca do TDAH, impulsividade, a pessoa não calcule muito bem os riscos, esteja sempre se colocando de novo na situação de ter aquela resposta alérgica diante daquele determinado estímulo ali. Uhum. Então, o mais importante de tudo é a gente entender que as duas entidades vão ser abordadas de forma independente e a gente precisa tratar os dois, né? Não dá pra Uhum. pessoa ficar tendo alergia também, não dá pra gente deixar a pessoa Né? com TDAH É, sem tratamento, porque os riscos são muito elevados e o tratamento é muito eficaz. A gente está aqui, né? Uma parte dos nossos telespectadores neste momento são dermatologistas, né? E talvez não tenha essa familiaridade com o TDAH. Diga qual é a característica em relação ao TDAH que a gente possa ali, no nosso paciente que tem de dermatite atópica, dar uma direcionada para a gente fazer um encaminhamento. Qual que é a grande característica desses pacientes? Olha, gente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não é, na verdade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno de controle dos impulsos. Quando uma pessoa consegue manter a atenção em alguma atividade que ela está fazendo, numa aula que está assistindo, numa conversa, numa leitura, o que o cérebro faz que permite a essa pessoa manter a atenção? O que ele faz é bloquear da consciência estímulos irrelevantes. Quando você é capaz de ativar o seu sistema de controle de impulsos e não permitir que as bobagens, ou mesmo coisas importantes, mas não em relação àquilo, que o seu cérebro está produzindo inconscientemente, cheguem à sua consciência, ela segue limpa, clara, se ocupando apenas de absorver aquele conteúdo da aula que você está assistindo, desse vídeo que você está vendo, ou de qualquer coisa assim, né? Agora, quando a gente não consegue conter o impulso, de repente você está pensando em outra coisa, está na aula de corpo presente, né? Está correndo o olho, mas não está absorvendo aquela leitura. Vira a página e fala, meu Deus, parece que eu não sei o que eu acabei de ler e não sabe mesmo. Você não leu, você só acompanhou com os olhos, mas a consciência estava pensando em outra coisa. Isso também é o que vai acontecer com a hiperatividade motora. Algumas pessoas têm uma tendência a se movimentar mais e ela não consegue deixar de se movimentar porque ela não decidiu se levantar da cadeira e sair correndo, ela não decidiu subir no armário, ela não decidiu pular. Ela simplesmente começou a fazer sem que tivesse consciência plena de que estava fazendo.
É claro que ela sabia de uma certa forma que estava sabendo, mas ela antes de começar o movimento, ela não se lembrou, ela não interrompeu o impulso e se lembrou que não pode, porque a criança está na sala de aula e não sei o que, tal, porque esse ambiente não é adequado e já está fazendo. Portanto, a impulsividade é a grande marca do TDAH e por impulsividade nós chamamos também agir sem deliberar os riscos e as consequências, sem pensar. Você interrompe a pessoa, você toma diversas atitudes sem pensar, você fala o que não deve, às vezes numa expressão facial, né? Em que você demonstra ali uma certa emoção que não era o que você queria demonstrar, mas agora é tarde demais. Isso é o TDAH. Então, quando a pessoa tem um padrão ao longo da vida de comportamento e também de experiência interna, né? Que tem aí essa tendência à distratibilidade, à impulsividade ou à hiperatividade, a gente considera que ela tem TDAH. Quando a gente fala de desatenção, a gente está dizendo da dificuldade de manter o foco da atenção em tarefas que não proporcionam um alto nível de estimulação ou recompensas frequentes. A hiperatividade motora, como eu já disse, é se mover demais, não conseguir ficar quieto, inquietação, não é verdade? E a impulsividade varia tanto de aquela expressão facial que entregou o que você está sentindo, a pessoa que faz o barraco e depois se arrepende, e a pessoa que trava e queria agir de outro jeito, mas a situação passa e ela não conseguiu ainda destravar e fazer. Travar também é impulsivo. Travar também é apresentar uma resposta automática que sempre vem naquela situação, mas que você não gostaria que fosse assim. Eu tô vendo até uma correlação aqui, outra também nessa parte, com o dermatologista, que nessa caso de ter aí uma expressão que deveria surgir naquele momento, a gente tem o tratamento, a toxina botulínica, que ajuda muito nessas horas, inclusive me ajuda nesses casos que às vezes eu falo, nossa, eu fiz aquela cara que eu não deveria ter feito, tô precisando fazer botox. Ajuda, tô dizendo de verdade. Mas, João, essa questão da impulsividade é tão interessante, porque uma das características da dermatite atópica é o prurido, é a coçadura, e isso vai perpetuando mais coçadura. Então, a impulsividade pode até ali piorar isso, né? Exatamente, Bela. E olha, a gente entende que aquele transtorno de escoriação, né, o skin picking, a pessoa que vai se cutucando, machuca, isso ainda hoje está colocado dentro do capítulo dos transtornos obsessivos compulsivos. Mas as evidências são claríssimas que isso é muito mais relacionado ao TDAH do que ao toque. Porque isso muito do que está dentro daquilo que é compulsivo é parte do TDAH. A estrutura mental que faz você fazer isso é a mesma. Você age sem pensar automaticamente e quando percebe, já fez o que não deveria, já está vendo prejuízo. Já aconteceu comigo algumas vezes, de uma vez que encrava um fiozinho de barba, aí você começa a cutucar, aí você vai cutucando aquele negocinho, aí vai fazendo uma feridinha, de repente você percebe, tá um negócio feio aqui. No meu caso especificamente, o que eu oriento meus pacientes também, às vezes um simples band-aid resolve. Um band-aid pequenininho, na hora que você vai com a mão, você sente que tem um band-aid, e aí, e a consciência retoma a ação e tira a mão dali, entende? Realmente há uma relação entre essa questão, que também é parte da dermatologia, né, e que pode ser mais complicada para quem tem essa dermatite atópica, porque você sabe que não é para coçar, mas você não consegue evitar. Às vezes colocar um sinalizador, não é que você não consegue, mas aquilo ali, você bate a mão e não é sua pele, e aí não é para botar a mão, não é para coçar, vai piorar. E vai piorar essa impulsividade. Isso mesmo. E aí, João, agora, como que um dermatologista que está ali diante de uma, né, que a gente sabe de uma criança que veio tratar a pele, muitas vezes eu vou colocar da criança, porque quando é adulto talvez é até mais fácil da gente abordar. Sabe, tem um preconceito, né, quando a gente fala, eu vou te encaminhar para o psiquiatra. Que você orienta a gente nessa situação? A gente identificou. Ainda existe muito preconceito com a psiquiatria, né? Tem pessoas que falam, mas não sou doido para ir no psiquiatra. Aliás, quando me perguntam se o psiquiatra é médico de doido, eu respondo, também. Também, né? Aquilo que popularmente se chama de loucura é alvo, sim, da atenção da psiquiatria, né? Os transtornos psicóticos e tudo mais. Mas a psiquiatria também vai tratar todos os transtornos que estão relacionados a comportamento e a emoções. E olha,
Você é conversa. Dentro do consultório, a gente tem muito mais liberdade, né? Eu estou apontando as coisas aqui, não estou te criticando, tá certo? Eu quero te ajudar, mas para te ajudar, eu tenho que reconhecer que tem um problema. Então, você se considera que você está bem equilibrada mentalmente? Você eventualmente não se sente mais ansiosa do que deveria ser? Ou tem alguma dificuldade para controlar suas emoções com mais intensidade do que você gostaria? É um problema? Outro profissional não vai resolver. E se eu for um neurologista? Existem até neurologistas que entendem bastante de psiquiatria. Mas quem sabe lidar com essas questões, ou pelo menos deveria saber, é o psiquiatra. Portanto, trazer as coisas dessa maneira para a pessoa e sempre com aquela coisa. E pra gente que é médico é muito mais fácil, para quem é da família é mais difícil, né? Não é que eu não aguento você assim, é que você pode melhorar, você pode se sentir melhor. Essas coisas têm uma correlação, e se a gente está identificando que você tem sintomas sugestivos disso aqui, por que não fazer uma avaliação, né? Uhum. Faz botox, faz preenchimento, faz skincare, faz não sei o que lá, não vai no psiquiatra. Ou quando é uma criança ainda, que é muito comum, né? A criança chegar com essa dermatite, isso não é uma ofensa, não é nada, entende? E para quem pode, como eu, né? Eu já sou psiquiatra, né? Mas eu também tenho TDAH. Caminho para mim, fala, ele também tem TDAH. É boa. Muito bem, inclusive a sua rede social, né? @JoãoHenrique_Dupin. Exatamente. Olha só, você que está acompanhando a gente até aqui, é porque você está interessado no assunto, é um dermatologista que quer estar atualizado, saber quais são os artigos científicos que são mais relevantes para a nossa prática do dia a dia, que mudam a nossa prática do dia a dia dermatológico. Então, nós vamos ficar por aqui no conteúdo aberto, mas esse bate-papo vai continuar dentro da plataforma AFIA, no curso de atualização em dermatologia da AFIA, onde nós temos diversos editores dermatologistas que trazem para você conteúdo atualizado dentro da nossa área. E neste bate-papo, a gente vai conversar mais sobre como eu faço para conduzir até aqueles pacientes mais complicados, né? Às vezes que os pais estão mais receosos. Será que a qualidade do sono vai ter interferência? E, além disso, vou aproveitar que o João, psiquiatra, está aqui, para a gente conversar também sobre outras abordagens da interação da psiquiatria com a dermatologia. Então, você que fica por aqui, muito obrigada. Você que quer estar atualizado, vamos lá para a plataforma AFIA.